Então vamos lá, hoje nós vamos falar da taxa de individualização da matrícula nas operações de aquisição de imóveis na planta. Será mesmo legal a cobrança de individualização da matrícula? É sobre isso que nós vamos falar. Fique conosco. Pois bem. Então, para a gente começar a entender esse tema, é necessário a gente compreender um conceito preliminar. Um imobiliário, um incorporador, uma construtora, quando ela vai fazer um empreendimento imobiliário, é evidente que ela não tem um lote completo, contínuo, escriturado em uma única matrícula e que traga a ela a possibilidade de realizar aquele empreendimento. É muito comum que as imobiliárias, incorporadoras e construtoras, elas façam aquisição de vários lotes. Às vezes até lotes que não têm escritura regularizadas. Às vezes lotes que nunca tiveram escrituras. E por isso, na aquisição desses lotes para fazer o terreno contínuo, é necessário que a construtora faça uma matrícula-mãe. Essa matrícula, inscrição imobiliária de todos os lotes em um empreendimento imobiliário, gera uma matrícula maior. E a partir dessa matrícula maior, que há necessidade de se individualizar as matrículas. E aqui que surge uma grande e rotineira abusividade das construtoras. A individualização das matrículas, ou seja, aquele imóvel que você adquiriu, aquela parte privativa, ela precisa ter uma matrícula individualizada para dizer quem é o proprietário daquela unidade habitacional, daquele lote individual. E olhe que nós não estamos falando das áreas comuns, é apenas das áreas privativas. Portanto, é aqui o ponto central da nossa discussão. Será que é legal a cobrança de taxa de individualização de matrícula? Não é. As imobiliárias, incorporadoras ou construtoras, elas estão obrigadas, por lei, a fornecer a individualização da matrícula. E nesse ponto já reside uma oportunidade jurídica. Aqueles proprietários que observaram um atraso na individualização da matrícula já podem ter para si, a depender dos seus tribunais, o reconhecimento de uma indenização por dano moral. E essa indenização ela se dá com um simples decurso de prazo para a individualização das matrículas. É muito comum que essa individualização, apesar de não ter um prazo definido em lei, aconteça em até 60 dias do habite. O habite é o momento em que a construtora homologou todos os requerimentos administrativos e o imóvel, o empreendimento, está pronto para morar. A partir desse momento, é razoável que em um prazo de 60 dias ela consiga individualizar as matrículas, sobretudo daquelas pessoas que já ingressaram no imóvel a partir do habite. E é nesse cenário que também surge uma grande confusão. As construtoras, elas não vendem imóveis para que seja financiado o saldo devedor depois do pagamento daquela poupança. Existe um momento antes do habite que a poupança imobiliária e você vai fazendo os pagamentos programados. Existe um saldo para ser quitado no momento do habite. Aquelas pessoas que vão fazer financiamento precisam levar os documentos integrais aos agentes bancários, para que eles possam aprovar os financiamentos. E dentre eles, a individualização da matrícula é um documento indispensável. Qual é o imóvel que será financiado? Quem é o proprietário desse imóvel? Para que o banco, o agente bancário, ele possa inserir uma alienação fiduciária na matrícula desse imóvel. E quando as construtoras não fornecem a individualização dessa matrícula, um grande cenário se descortina. Primeiro porque, no momento do habite, a construtora quer receber, afinal de contas ela vendeu para receber à vista. Se você não conseguir pagar o resto, saldo devedor no momento do habite, as construtoras vão fazer incidir no seu saldo devedor, correção monetária e juros por atraso. Esses juros, ele não é devido nos casos em que a construtora, por mora dela, por atraso dela, por qualquer razão inerente à sua atividade própria, não conseguiu emitir as matrículas individualizadas. Não é nem razoável cobrar juros do proprietário, do protenso proprietário, aquele que adquiriu o imóvel, chegou no momento do habite, em razão dele não conseguir fazer o financiamento, porque a construtora não conseguiu entregar os documentos indispensáveis. Então fica a segunda dica para você não cair na ampliação do seu saldo devedor quando a culpa é da construtora. E onde está esse fundamento que obriga as construtoras? Está no artigo 44 da Lei 4.591 de 1964,
Lá discrimina que, após a concessão do habite pela autoridade administrativa, incumbe à incorporadora a averbação da construção em correspondência às frações ideais, discriminadas às matrículas do terreno, respondendo perante o adquirente pelas perdas e danos que resultem na demora no cumprimento dessa obrigação. Ou seja, a incorporadora e a construtora estão obrigadas a fazer a individualização da matrícula, sob pena de responder, inclusive por danos morais, pelo atraso. Muitas vezes você perde a oportunidade de vender o imóvel, porque simplesmente não tinha ainda as matrículas individualizadas. Mas, doutor Ricardo, eu comprei o meu imóvel e não teve nada disso, não teve matrícula mãe, não teve matrícula individualizada. O que aconteceu? Será que está tudo errado? Não, não está. Vamos lá. Em regra, como é que acontece esse procedimento? Você inicia por um contrato de promessa de compra e venda com a construtora. Esse contrato de promessa de compra e venda nada mais é do que as condições gerais dessa venda, dessa promessa de compra e venda. Se isso se concretizar, aí sim você entra no primeiro cenário importante desse procedimento. É a emissão da escritura pública de compra e venda. Essa escritura pode ser feita em qualquer cartório do país. Não precisa ser no cartório que o imóvel está registrado. E ela já tem um custo bastante salgadinho. Fica ali, em média, se nós imaginarmos um imóvel de 450 mil, 500 mil, você vai gastar uns 5 mil, 5.500 reais na escritura pública de promessa de compra e venda. Essa escritura pública já dá conhecimento à sociedade de que uma operação de compra e venda está sendo realizada naquele imóvel. Mas perceba, se você fez o contrato de promessa de compra e venda e fez a escritura pública de compra e venda em um imóvel que já tem matrícula, ótimo. Então você vai pular essa fase das individualizações, porque esse imóvel só precisa ser individualizado uma única vez, no momento da primeira venda. Então, feita a escritura de compra e venda, essa que você pode fazer em qualquer cartório, aí sim você precisa levar essa escritura a registro no cartório onde o imóvel tem a matrícula registrada. É apenas nesse cartório, não mais em qualquer cartório do país, que você pode averbar a escritura de compra e venda no registro imobiliário. E é aí que você passa a ser dono do imóvel. Antes disso, antes da averbação no cartório de registro, não há reconhecimento da propriedade sobre bens imóveis. É apenas o registro no cartório de registro que lhe dá a propriedade de imóveis. Isso é absolutamente diferente dos bens móveis, dos veículos, de um aparelho celular, de qualquer outro bem imóvel, que se transmite ao novo proprietário com a entrega. Entregou, está transferida a propriedade. Para bens imóveis, não. Para bens imóveis, você precisa levar ao cartório de registro de imóveis. E é por isso que o procedimento pode ter sido diferente com você. Se você já comprou um imóvel que tinha a individualização da matrícula, não haverá novas individualizações. Cada compra e venda só vai acrescentar à matrícula do imóvel, ao inteiro teor do imóvel, uma nova operação. E é por isso que quando nós emitimos o inteiro teor, vem lá todos os andamentos. A incorporadora adquiriu, realizou a integralização do imóvel, o empreendimento surgiu, a matrícula mãe foi essa, o desmembramento se deu com a matrícula número 12345 em favor da construtora. Depois da individualização, aí a construtora realizou a primeira operação de compra e venda. Construtora vendendo para você, que é o adquirente dessa matrícula. E a partir daí não haverá mais nenhum tipo de individualização. Apenas averbações no inteiro teor do imóvel, que serão das discriminações de compras e vendas, penhoras e qualquer restrições imobiliárias que tenham sido inseridas nessa matrícula. Portanto, nós concluímos de que não é legal a cobrança da taxa de individualização da matrícula, a taxa de atribuição de unidade. Essa cobrança, quando realizada, ela é indevida, você não precisa pagar e poderá, inclusive, solicitar no judiciário a restituição de eventuais pagamentos que você tenha realizado, tá bom? Para dicas como essa, fique conosco, curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham conhecimento desse procedimento, que é pouquíssimo explicado e muitas vezes nós compramos os imóveis sem saber como é que se dará toda essa problemática e burocracia dos cartórios de registro imobiliário. Fica o nosso forte abraço e até os próximos vídeos.